Don't stop believing. Hold on to the feeling. Green light, people. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês com Letras Musicais. E meu nome é Marina e hoje vamos aprofundar nessa letra maravilhosa que é essa música que é um verdadeiro clássico. E aí, já ouviu essa música? Nossa, esse aqui é um clássico, um clássico. E você sabia que nessa música a gente consegue encontrar vários aspectos de conversação informal e também de dar conselhos, porque essa música é justamente para isso, para você viver a vida e acreditar, não desistir dos seus sonhos. Então ela é uma letra muito rica que vai ensinar muitos aspectos da gramática e também a forma de falar como se fosse o nativo. Vamos lá aprender? Para começar a ler um pouco a letra, vocês tentem acompanhar e depois eu vou dar explicar um pouquinho como que a gente pode usar e o porquê e o significado da música. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Bom, nessa primeira estrofe, o que eu marquei aqui, né? Essa parte do Just a Small Town Girl, o que significa isso? É uma garota, né, de uma cidade pequena ou uma cidade interior, né? E aí, o que uma menina da cidade interior, quando ela chega na cidade, então ela tá cheia de sonhos, né? Então ela tá chegando ali, é aquela garotinha, e ela tava vivendo, living in a lonely world. Então ela estava vivendo num mundo assim muito solitário, ela estava solitária naquele momento, né? E vocês notaram que o living in tá sem o G? É justamente isso. Quando a gente tem uma linguagem informal, então você tem eles têm, né? Você pode usar isso. Você tira o G. Quando a gente está falando no simple present, living, geralmente a gente coloca o G. Só que nesse caso, por ser uma linguagem informal, eles não colocaram, ficou como se fosse uma abreviação. Então, living in a lonely world. E também mostra um pouco essa ligação. She took the midnight train going anywhere. Então, ela pegou o trem. She took the midnight train going anywhere. Então, ela pegou aquele trem e poderia ir para qualquer lugar. Anywhere, para qualquer lugar. Just a city boy, né? Então, ele é simplesmente aquele garoto da cidade, né? E aí ele nasceu e foi criado em South Detroit, né? Da cidade, que ele é de lá. He took the midnight train going anywhere. Então ele também, esse city boy, também pegou o mesmo trem que essa Just a Small Town Girl, né? E aí eles vão falar justamente dessa jornada desses dois, né? De diferentes perspectivas de cada um. Agora nessa segunda parte. A singer in a smoking room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on. Então, aqui, né, o que significa? A singer in a smoky room, né? E o que é esse smoking room? A singer, né, é um cantor, né? Então, ele tava naquele smoking room, era aquele quarto, assim, bem esfumaçado, né? Meio estranho, assim, com aquele cheiro de fumaça de cigarro. É bem essa sala, né? E o smell, o cheiro, né, era de vinho e cheap perfume, né? Aquele perfume bem baratinho mesmo. For a smile they can share at the night. Então eles, né, dentro desse ambiente, né, eles dois se encontraram e eles começaram, né, a compartilhar um sorriso, né, naquela noite. E aí, né, essa expressão justamente eu marquei porque significa que, tipo assim, é uma noite sem fim, né, goes on and on and on. Então ela tá indo e vai continuar e não vai ter fim, assim, né? É tipo como se eles estivessem expressando, dando continuidade naquela situação que tá acontecendo naquele momento, naquele encontro dos dois. Agora vamos nessa parte, né? Strangers waiting up down the boulevard, their shadows searching in the night.
Streetlight people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Então, o que significa essa parte? Strange waiting, né? Então, eles estão mostrando mais ou menos como é que seria uma rotina, né, dentro de uma cidade, né? Então, você tem pessoas estranhas esperando. E aí, né, up and down, então lá em cima, embaixo, né, no boulevard, que seria tipo como se fosse uma rua, né? E aí as sombras deles estão esperando, né, naquele momento ali da noite, quando chega a noite, né? Streetlight people, né? Então aquelas luzes, né, como se fossem os postes. Living just to find emotion. Então elas estão vivendo em busca dessa emoção. E hiding somewhere at night, mas que essa emoção tá lá escondida em algum lugar à noite. Então, vocês repararam que eu destaquei essas palavras waiting, certain, living, hiding. Vocês estão notando que todas elas não têm o G? E se você fosse falar gramaticalmente com né, formalmente, você teria que colocar o G porque você está falando justamente daquele momento presente, do simple present. Só que como a gente está lidando com uma linguagem informal, então eles retiraram todo o G, né? E normalmente, quando a gente usa o simple present, a gente coloca ING, né? Então, waiting, né? Searching, tá faltando o G, living. Então, todos eles estão mostrando justamente como é que funciona na linguagem informal, que é uma coisa assim, que é muito dos nativos, né? Eles vão falar desse jeito e vão escrever dessa maneira. Working hard to get my fill, everybody wants a thrill. Paying anything, roll the dice, just one more time. Working hard to get my fill, né? Então eu trabalho muito duro para conseguir o feel, é como se fosse assim, para eu ter aquela energia, né? Como se fosse você tá fill the tank, você tá enchendo a gasolina. Nesse caso a gente tá falando da questão da nossa gasolina, que seria a nossa energia, né? Everybody wants a thrill, então todo mundo quer aquela emoção, aquela tensão, né? A thrill é uma tensão. Paying anything to roll the dice, então eles vão pagar por tudo. To roll the dice, se você for traduzir, normalmente ele significa, né, você tá jogando os dados, só que nesse sentido ele tá falando uma expressão. Roll the dice é como se fosse você tá as suas chances, né, que estão ali, você tá dando uma oportunidade e para ver o que vai acontecer, né? Então eu vou na sorte. Just one more time. E aí eles vão jogar esse dado para justamente ver que oportunidades vão aparecer. E aí só mais um minuto, né? Por mais um momento, por mais esse tempo. Estamos próximos do fim. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha, hein? Não esqueça não. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. The movie never ends. It goes on and on and on. Então, Samuel, vocês viram aqui que tem um apóstrofe LL? É justamente o significado desse will, que é abreviado. Lembra que a gente está falando de uma forma informal, né, de se falar. Então, você usa essa abreviação também, que significa Samuel win. Então, alguns vão ganhar e outros vão perder. E alguns nasceram, born, né, é de nascer, to sing the blues, para cantar o blues. E the movie never ends. É uma expressão, né? Tipo assim, e que esse filme nunca vai acabar. E ele vai sempre continuar, que ele é justamente essa expressão. On and on and on. É tipo dando uma continuidade naquela ideia que ele tá falando. Chegando agora na nossa última estrofe. Don't stop believing. Hold it to the feeling. Yeah. Streetlight people. Então, o que significa esse don't stop believing? Né? Para você não deixar de acreditar, né? Naquele sonho, naquele desejo que você tem, né? E aí segure, né? Se mantenha firme naquele sentimento, daquele sonho, né? Poxa vida, eu quero tanto fazer tal coisa, né? Eu tenho um desejo de fazer algo. E aí não deixe esse sentimento ele escapar. Então essa é a grande mensagem dessa música, né? De você acreditar em você mesmo e não deixar esse sentimento escapar. E aí você lembrar, né? Naquele meio daquela cidade, com aquelas luzes, com aquelas pessoas ali em volta, todo mundo tem aquele sonho. Então essa é a grande questão. Então quando você tá um pouco desanimado,
um pouco triste, né? Assim, as coisas não estão dando certo. Aí lembra dessa música, né? Porque ela justamente ela dá um retorno assim pra gente ter aquele ânimo de novo e ir em busca dos nossos sonhos. Então é muito bacana essa música. Quero agradecer muito a participação de vocês. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Por favor, não esqueça de deixar um comentário se você gosta dessa música, se você se sentiu inspirado. E também pode me dar sugestões para quais músicas vocês gostariam de escutar. Na descrição tem um exercíciozinho aqui para vocês praticarem ao longo da semana. E espero até semana que vem, hein? Bye, bye!